Muitas pessoas passam a vida buscando algo que nunca parece satisfazer plenamente. Conquistas, relacionamentos e posses não conseguem preencher o vazio interior que insiste em permanecer. Essa sensação de que algo essencial está faltando revela uma busca profunda que parece ser parte da natureza humana. Jesus, com sua sabedoria divina, antecipou essa realidade e ofereceu uma chave transformadora: colocar Deus em primeiro lugar. Essa não é apenas uma frase bonita, mas uma orientação prática capaz de reorganizar completamente a vida de quem a aplica. Antes de começarmos, já quero te fazer um convite especial. Se você acredita que Deus ainda transforma vidas, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança. Aqui, a fé nos une e ninguém caminha sozinho. Vamos juntos nessa jornada de transformação. Colocar Deus em primeiro lugar não significa encaixá-lo em meio às obrigações diárias ou reservar a Ele alguns minutos do dia. Trata-se de uma reordenação radical de prioridades, onde Deus deixa de ser um detalhe na agenda e se torna o centro em torno do qual tudo gira. Quando Jesus disse: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas", Mateus 6:33, ele propôs uma inversão de valores. O mundo prioriza o sucesso, a segurança e o conforto imediato, mas Cristo nos chama a confiar que, ao buscarmos primeiro a Deus, todas as outras necessidades serão supridas. Essa decisão, embora simples em palavras, exige uma profunda mudança de perspectiva. Colocar Deus em primeiro lugar é mais que um ato de fé, é uma postura diária de dependência, confiança e rendição. É reconhecer que, sem Deus, tudo perde o verdadeiro sentido, e com Ele, tudo encontra seu lugar. Essa escolha começa com uma decisão consciente, um reconhecimento de que Deus não é apenas parte da vida espiritual, mas o centro absoluto de nossa existência. Frequentemente, tratamos Deus como um complemento, encaixando-o entre desejos e responsabilidades. No entanto, Ele deseja ser o Senhor de tudo. Isso implica consultá-lo antes das decisões, confiar em Ele mesmo na incerteza e cultivar um relacionamento que vá além de obrigações religiosas. A metáfora de um trono no coração expressa bem essa realidade. Há um lugar em nosso interior onde alguém ou algo governa nossas decisões, emoções e sonhos. Se não entregarmos esse trono a Deus, ele será ocupado por outras prioridades: o ego, o medo, o sucesso, o dinheiro ou até mesmo outras pessoas. Colocar Deus no centro da vida transforma todas as áreas. Nossos relacionamentos passam a refletir os valores do reino, nosso trabalho é feito com integridade e até o tempo livre se torna uma oportunidade de servir e crescer espiritualmente. Um coração alinhado com Deus transborda propósito, pois não busca mais preencher vazios com coisas passageiras, mas vive em harmonia com o Criador. Essa jornada, porém, não é fácil. Exige uma entrega constante do eu. Mas é justamente nessa entrega que encontramos a verdadeira liberdade. Quando Deus ocupa o lugar que lhe pertence, as demais áreas da vida começam a se alinhar naturalmente. Os problemas não desaparecem, mas são enfrentados com confiança, sabendo que não estamos sozinhos. As decisões difíceis permanecem, mas agora são guiadas por uma sabedoria superior. A ansiedade pode até surgir, mas é substituída por uma paz que excede o entendimento. Colocar Deus em primeiro lugar não elimina os desafios da vida, mas oferece uma base sólida sobre a qual construir uma existência significativa. É entender que, independentemente das circunstâncias, há um propósito maior em tudo, e que ao priorizarmos o reino, tudo mais será acrescentado no tempo e modo de Deus. Imagine montar um quebra-cabeça sem ver a imagem da caixa. Cada peça parece importante, mas é difícil saber como tudo se encaixa. Colocar Deus em primeiro lugar é como olhar para essa imagem principal, ele dá sentido a todas as demais partes. Quando está no centro, as outras peças encontram seu lugar, formando um quadro maior, guiado por sua sabedoria. Essa prioridade se traduz em atitudes práticas. Buscar a presença de Deus vem antes do celular, das redes sociais, do trabalho. A oração deixa de ser um recurso emergencial e passa a ser uma conversa contínua. Consultamos Deus antes de agir, demonstrando que confiamos em sua direção. Esse comportamento revela um coração que reconhece a soberania de Deus em tudo. Nossos valores também passam a refletir os de Cristo,
Justiça, humildade, misericórdia e amor se tornam mais importantes do que aparência, status ou conveniência. O modo como usamos nossos recursos financeiros reflete fé, ofertas e generosidade demonstram nossa confiança em Ele como provedor. O tempo é gerido com intencionalidade. Agimos com propósito, resistimos às tentações com mais firmeza e vivemos com coerência entre o que cremos e o que praticamos. Essa fé não se resume aos domingos, mas se estende a todos os aspectos da vida. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, isso se torna visível em nossas ações, mostrando que essa decisão não é teórica, mas prática, moldando quem somos e como vivemos. No entanto, manter essa prioridade não é tarefa simples. A natureza humana tende a buscar o próprio caminho e resistir à rendição. Desde o Éden, o ser humano deseja ser autossuficiente. Eva acreditou que poderia ser como Deus, e essa tentação de independência continua presente em cada um de nós. Colocar Deus em primeiro lugar exige que neguemos essa inclinação e entreguemos o controle, algo que vai contra nossos impulsos naturais. Além disso, vivemos em uma cultura que exalta o ego, a autonomia e o prazer imediato. O mundo nos convida a seguir nossos próprios desejos e sonhos, enquanto Jesus nos chama ao caminho oposto: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Esse chamado é radical em meio a uma sociedade que valoriza a independência, pois a fé verdadeira exige dependência total de Deus. Outro desafio é o ritmo acelerado da vida. Estamos constantemente ocupados, sobrecarregados e distraídos. As notificações não param, as tarefas se acumulam e Deus muitas vezes é empurrado para os cantos da agenda. Priorizar a presença de Deus exige desacelerar, escolher com intenção e rejeitar a cultura do excesso que sufoca a espiritualidade. O medo de perder o controle também é um grande obstáculo. Muitos temem que, ao entregar tudo a Deus, precisarão abrir mão de sonhos, desejos ou relacionamentos. Perguntas como "e se Deus quiser algo diferente do que eu quero?" são comuns. Essa insegurança geralmente nasce de uma visão distorcida de quem Deus é. Quando compreendemos sua bondade e sabedoria, percebemos que Ele nunca tira algo para nos punir, mas para nos proteger e preparar para algo melhor. O pecado, por sua vez, nos afasta da sensibilidade espiritual. Hábitos que desagradam a Deus endurecem o coração e dificultam ouvir sua voz. A comparação com os outros também pode nos desanimar. Às vezes vemos pessoas prosperando longe de Deus e nos sentimos tentados a seguir esse caminho. Mas a palavra é clara: a prosperidade dos ímpios é passageira, enquanto o justo colherá com alegria, mesmo semeando com lágrimas. Salmos 126, 5. Muitos também vivem uma fé superficial, baseada em tradições ou emoções, sem raízes profundas. Nesses casos, qualquer dificuldade pode abalar a fé. Outros carregam feridas de experiências religiosas negativas, o que gera resistência em confiar plenamente em Deus. E não podemos ignorar a ação espiritual do inimigo. Satanás sabe que, ao colocarmos Deus em primeiro lugar, nos tornamos instrumentos poderosos. Por isso, lança dúvidas, medo e distrações para nos afastar. Mas há esperança. Pela graça de Deus, podemos vencer todos esses obstáculos. A luta é real, mas a vitória é garantida para quem busca sinceramente colocar Deus no centro. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que enfrentaram desafios, mas escolheram priorizar Deus. Um exemplo marcante é o de Abraão. Ele recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação, mas teve que esperar muitos anos até o nascimento de Isaque. A maior prova de sua fé, porém, veio quando Deus lhe pediu que sacrificasse o próprio filho. Mesmo sem entender, Abraão obedeceu, confiando que Deus era capaz até de ressuscitar Isaque. Sua entrega total resultou em bênçãos eternas, tornando-o referência de fé para todas as gerações. Daniel é um exemplo marcante de fidelidade a Deus. Mesmo cativo na Babilônia, com todas as oportunidades de se adaptar à nova cultura e abandonar sua fé, ele escolheu manter-se puro, recusando os manjares do rei e mantendo sua rotina de oração, mesmo sob risco de morte. Lançado na cova dos leões por não abrir mão de sua fé, foi milagrosamente livrado por Deus e honrado publicamente. Sua história mostra que priorizar a Deus pode custar conforto e aceitação, mas traz a recompensa da presença e proteção divinas. Outro exemplo é José, filho de Jacó.
Traído pelos irmãos, vendido como escravo e injustamente acusado, manteve-se fiel a Deus. Ao recusar a proposta da esposa de Potifar, declarou: Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, 9. Mesmo em meio à injustiça, permaneceu íntegro. No tempo certo, Deus o exaltou, tornando o governador do Egito instrumento de salvação para muitos. José nos ensina que, mesmo no sofrimento, colocar Deus em primeiro lugar é sempre o melhor caminho. Esther também é uma inspiração. Órfã e criada por seu primo Mardoqueu, tornou-se rainha num momento crítico para o povo judeu. Quando o decreto de morte contra os judeus foi publicado, Mardoqueu a desafiou: Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esther 4, 14. Em vez de se omitir, Esther jejuou, orou e, com coragem, disse: Se perecer, pereci. Sua fé e obediência resultaram na salvação de seu povo. No Novo Testamento, Paulo, que antes perseguia os cristãos, tornou-se um dos maiores pregadores do Evangelho após seu encontro com Cristo. Sofreu prisões e perseguições, mas afirmou: Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Sua vida transformada tocou gerações e demonstra o poder de uma vida totalmente rendida a Deus. O maior exemplo de todos é Jesus Cristo. Sendo Deus, viveu em obediência ao Pai, até a morte na cruz. Em sua oração no Getsemane, disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Ele colocou a vontade de Deus acima da sua, e por meio de sua entrega, trouxe salvação ao mundo. Essas histórias não são apenas relatos inspiradores, são convites a todos nós para colocarmos Deus em primeiro lugar. Elas mostram que, ao priorizarmos a Deus, Ele transforma nossa vida, dá propósito e provê livramento. Os personagens enfrentaram desafios reais, fizeram escolhas difíceis, mas viram Deus agir sobrenaturalmente. A lição é clara: Deus honra aqueles que o honram. Mesmo que o caminho seja árduo, a recompensa é eterna. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas um item em nossa lista de prioridades, mas uma reordenação total da vida. Ele precisa ser o centro em torno do qual tudo gira. Antes de cada escolha, a pergunta deve ser: isso agrada a Deus? Está de acordo com seus princípios? Essa postura muda completamente a forma como vivemos. Na vida pessoal, isso significa reorganizar o tempo para dar prioridade ao relacionamento com Deus. Orar e meditar na palavra se tornam momentos indispensáveis, não por obrigação, mas por amor. Quem ama não negligencia o tempo com quem ama. E uma vida corrida que não inclui Deus mostra que Ele ainda não ocupa o primeiro lugar no coração. Na família, colocar Deus no centro transforma os relacionamentos. Isso se reflete em amor sacrificial no casamento, criação dos filhos segundo os valores cristãos, disposição para perdoar e buscar reconciliação. Uma família que vive sob os princípios de Deus se torna um reflexo do seu reino. No ambiente de trabalho, essa escolha se manifesta em ética, integridade e excelência. Não se trata apenas de falar sobre Deus, mas de viver de forma honesta, recusando atalhos e condutas erradas, mesmo quando ninguém está observando. Servir a Deus inclui trabalhar com responsabilidade e pureza de coração. Na área financeira, honrar a Deus envolve reconhecer que tudo vem dele. Isso se expressa na fidelidade nos dízimos e ofertas, na generosidade e no uso responsável dos recursos. Quando Deus é o Senhor da vida, até o dinheiro é usado com propósito e gratidão. Em decisões sociais e morais, priorizar a Deus significa não ceder à pressão por aceitação. É viver com firmeza de valores, resistindo a propostas que desagradam a Deus, evitando conversas destrutivas e rompendo com relacionamentos nocivos, quando necessário. Na vida emocional, colocar Deus no centro é confiar nele em meio às dores, ansiedades e frustrações. É reconhecer que nossos sentimentos não devem governar nossas atitudes. Mesmo feridos, seguimos confiando: Senhor, minha vida está em tuas mãos. Na espiritualidade, isso exige disciplina e persistência. É continuar orando, lendo a Bíblia e buscando a Deus mesmo quando não há resultados visíveis. Trata-se de fidelidade, não de religiosidade.
Não buscamos bênçãos, mas respondemos com amor ao que Deus já fez por nós. Colocar Deus em primeiro lugar não significa ausência de lutas, mas presença de paz, direção e contentamento em meio às dificuldades. É ter certeza de que, mesmo nas tempestades, Deus está presente, fortalecendo e guiando. Quando Deus está no centro da vida, isso se torna evidente. O primeiro sinal é a paz interior, não a ausência de problemas, mas uma confiança profunda em Deus. Essa paz não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está no controle. Outro sinal é a valorização da vida espiritual. Orar e ler a Bíblia se tornam fonte de prazer. Os compromissos com Deus não são deixados de lado, mas colocados como prioridade, porque há fome por sua presença. O caráter também é moldado. Os frutos do Espírito começam a florescer: amor, paciência, domínio próprio. Não se trata de perfeição, mas de progresso. Deus vai transformando o interior, e isso reflete no comportamento. A sensibilidade à voz de Deus aumenta. Passamos a perceber sua direção. Mesmo em momentos confusos, sentimos o incômodo diante do pecado e buscamos sua vontade com mais clareza. Isso nasce de intimidade, de caminhar com Ele diariamente. As prioridades se alinham aos valores do reino. A vida deixa de ser vivida para si mesma, e passa a ter como foco glorificar a Deus. Os dons, o tempo e os recursos são dedicados ao propósito divino. A resiliência espiritual se fortalece. As lutas não nos destroem, pois nossa força vem do Senhor. Mesmo chorando, seguimos crendo, mesmo abatidos, continuamos firmes. A presença de Deus sustenta. A forma de tratar as pessoas muda. Passamos a agir com mais compaixão, perdão e empatia. O amor substitui o ego. Como Jesus afirmou: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. Também experimentamos liberdade interior. Deixamos de ser controlados por opiniões alheias, medos ou pressões sociais. Vivemos com autenticidade, guiados pela voz de Deus, com coragem para sermos quem Ele nos chamou para ser. Além disso, surge o desejo constante de crescer espiritualmente. Quem tem Deus no centro nunca se acomoda, quer mais de Deus, mais da palavra, mais intimidade, mais transformação. Esses sinais podem não surgir todos de uma vez, mas acompanham a jornada de quem escolheu colocar Deus em primeiro lugar. Não se trata de esforço humano, mas da graça divina operando em nós. Viver com Deus no centro não é alcançar uma vida perfeita, mas uma vida totalmente entregue. E isso muda tudo. Muitas pessoas desejam se aproximar mais de Deus, reconhecem o valor espiritual de colocá-lo em primeiro lugar, mas permanecem paralisadas, como se algo invisível e poderoso bloqueasse esse movimento interior. Existem obstáculos reais, alguns evidentes, outros sutis, que dificultam essa entrega. Reconhecê-los é o primeiro passo para superá-los. Um dos principais empecilhos é a autossuficiência. Vivemos em uma cultura que exalta a independência e valoriza quem parece não precisar de ninguém. Contudo, o relacionamento com Deus começa pela dependência, admitir que precisamos dele em todas as áreas. Quando confiamos excessivamente em nossas próprias forças, deixamos Deus de lado. O orgulho, muitas vezes disfarçado de maturidade, ocupa o lugar que pertence a ele. Outro obstáculo frequente é o apego às coisas materiais. Não há erro em ter bens ou buscar conforto, mas o problema surge quando essas coisas dominam o coração. Jesus afirmou: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:21. Muitos desejam colocar Deus em primeiro lugar, mas estão divididos entre a fé e os próprios sonhos. Quando os valores terrenos se sobrepõem aos eternos, Deus passa a ocupar o segundo plano. A falta de tempo é uma justificativa comum. A correria do dia a dia parece sempre empurrar Deus para o fim da agenda. Porém, a forma como usamos o tempo revela o que realmente priorizamos. Se Deus não está presente em nossos horários, é sinal de que ainda não está no centro de nossas vidas. É preciso reorganizar prioridades e aprender a dizer não para algumas coisas a fim de dizer sim ao essencial. O pecado não confessado também nos afasta do Senhor.
Quando mantemos hábitos ou pensamentos contrários à vontade de Deus e nos recusamos a abandoná-los, criamos uma barreira. O pecado gera culpa, e a culpa nos leva a evitar a presença divina. Mas o arrependimento sincero é o caminho de volta. Ao sermos honestos diante de Deus, encontramos liberdade. O medo da mudança é outra barreira. Colocar Deus em primeiro lugar exige transformação, e isso assusta. Mudanças envolvem abrir mão de hábitos, relacionamentos e até de projetos pessoais. Mas a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Ele nunca exige algo sem oferecer graça suficiente para suportar e crescer. O trauma espiritual também impede muitos de se entregarem totalmente. Feridas causadas por líderes, igrejas ou situações dolorosas podem gerar resistência. Mas é importante lembrar que Deus não é igual às pessoas que nos machucaram. Jesus continua fazendo um convite puro e restaurador, ele cura e reconstrói a confiança se abrirmos o coração. A distração constante também prejudica a comunhão com Deus. Vivemos bombardeados por estímulos, redes sociais, compromissos e entretenimento. Deus fala suavemente, e quem vive distraído dificilmente o ouve. É necessário cultivar o silêncio interior, criar momentos de solitude e aprender a escutar com atenção. Sem foco, a fé se enfraquece. A insegurança espiritual paralisa muitos. Pensamentos como "não sou bom o suficiente" ou "não sei orar" fazem com que desistamos antes de tentar. Mas ninguém é chamado por Deus por merecimento, e sim pela graça. A segurança está em quem Deus é, e não em quem somos. Quando entendemos isso, a entrega se torna possível. Há também o conflito de vontades. Desejamos a presença de Deus, mas não queremos abrir mão do controle. Queremos as bênçãos, mas tememos a obediência. Queremos o céu, mas resistimos à cruz. Colocar Deus em primeiro lugar significa render-se, abandonar o nosso jeito para viver segundo o dele. Isso só é possível com fé e confiança em seu caráter. O primeiro passo é reconhecer os impedimentos. O segundo, levá-los a Deus em oração, pedindo que Ele nos mostre o que precisa ser curado. O terceiro é agir com intenção e fé. Deus não exige perfeição, mas um coração disposto. Quando nos voltamos para Ele, nenhuma barreira é intransponível. Sua graça abre caminhos, sua presença cura, e sua fidelidade recompensa toda entrega com uma vida plena e transformada. Colocar Deus em primeiro lugar é um ato grandioso, mas mantê-lo nesse lugar é o verdadeiro desafio diário. Muitos começam bem, mas com o tempo, a rotina e as distrações roubam o foco. A jornada com Deus exige constância e escolha diária. A oração constante é uma das bases para manter Deus no centro. Não se trata de longos períodos, mas de uma conexão contínua. Orar enquanto trabalha, dirige ou enfrenta dificuldades é manter um diálogo vivo com Deus. Isso transforma a perspectiva e fortalece a fé de maneira natural. A leitura regular da Bíblia também é essencial. A palavra é a voz de Deus, viva e atual. Mesmo que sejam poucos versículos por dia, a constância nos molda por dentro. Ela nos orienta, ilumina o caminho, Salmos 119, 105, e alinha o coração à vontade divina. A gratidão tem poder transformador. Quando deixamos de agradecer, focamos no que falta e esquecemos o que já temos. A gratidão reconhece a fidelidade de Deus e nos ajuda a manter a perspectiva correta. Deus está no controle e é bom. Começar e terminar o dia agradecendo muda o coração. A comunhão com outros cristãos também é vital. Ninguém caminha sozinho por muito tempo. Estar cercado por pessoas que buscam o mesmo propósito fortalece, inspira e corrige quando necessário. A igreja, os grupos pequenos e amizades espirituais são âncoras para a fé. A obediência nas pequenas coisas revela quem realmente ocupa o trono do nosso coração. Escolher perdoar, falar a verdade, agir com paciência, são atitudes que mantêm Deus no centro. São nos detalhes que demonstramos fidelidade. Aprender a ouvir a voz de Deus também é essencial. Em meio à correria, torna-se difícil discernir o que Ele diz. É preciso silenciar, criar espaços de escuta e sensibilidade. Deus fala de muitas formas, mas só ouve quem está atento.
Quando nos afastamos de Deus, sentimos um vazio que nada neste mundo preenche. Voltar a colocá-lo em primeiro lugar não é apenas arrependimento, mas restauração espiritual, emocional e relacional. Tudo começa com um reconhecimento sincero: não podemos viver plenamente sem Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios 1:7. E esse temor é reverência, não medo. A restauração começa com confissão. Davi, após seu pecado, orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Salmos 51:10. Confessar não é fraqueza, mas o caminho para a graça. É nesse lugar que somos transformados. Reconstruir a intimidade com Deus exige tempo e intenção. Jesus, mesmo ocupado, separava momentos a sós com o Pai. Lucas 5:16. Se ele fazia isso, quanto mais nós precisamos. O relacionamento com Deus é vital e precisa ser cultivado. Por fim, renunciar aos falsos deuses do coração é necessário. Se não for Deus no altar, será outra coisa: status, dinheiro, vícios ou ego. Paulo escreveu: pensai nas coisas que são do alto. Colossenses 3:2. Renunciar não é perda, mas libertação. É trocar pesos por paz, controle por confiança, vazio por plenitude. Reorganizar as prioridades é um passo prático essencial na restauração espiritual. Colocar Deus em primeiro lugar exige uma revisão sincera do modo como administramos nosso tempo, nossos recursos e nossa energia. Jesus ensinou: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. Isso não implica abandonar o trabalho, os relacionamentos ou os projetos pessoais, mas sim submetê-los à autoridade divina. Um lar centrado em Deus valoriza a comunhão entre seus membros. Um profissional guiado pelo reino atua com integridade, mesmo sob pressão. Alguém que busca primeiramente o Senhor encontra contentamento mesmo em tempos de escassez. Outro fruto dessa restauração é a renovação do propósito. Quando Deus reina no coração, a vida passa a ter novo significado. Paulo, após seu encontro com Cristo, declarou: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Sua identidade foi profundamente transformada. De perseguidor da igreja tornou-se um de seus maiores proclamadores. Assim também ocorre conosco. Ser restaurado não é apenas reparar danos, mas descobrir um novo chamado. Cada pessoa tem um propósito singular. Quando esse propósito é alinhado ao reino, ele ultrapassa o âmbito individual e gera impacto duradouro. Manter Deus no centro não é uma caminhada solitária. A Bíblia destaca o valor da comunidade cristã como suporte espiritual e espaço de crescimento mútuo. O autor aos Hebreus escreveu: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10:25. A comunidade da fé não é apenas um grupo com crenças semelhantes, mas um corpo vivo, unido pelo Espírito Santo, onde cada membro é essencial. A responsabilidade mútua fortalece essa comunhão. Quando alguém se desvia, os outros o ajudam a retornar. Gálatas 6:1. Quando um sofre, todos compartilham a dor. Quando um se alegra, todos celebram juntos. Romanos 12:15. Essa interdependência reflete o corpo de Cristo, onde não há divisão, mas os membros têm igual cuidado uns pelos outros. 1 Coríntios 12:25. Outro elemento vital dessa caminhada é a discipulado. Jesus dedicou tempo aos seus discípulos, ensinando, corrigindo e moldando seu caráter. De modo semelhante, mentores espirituais são fundamentais na formação de novos cristãos, compartilhando sabedoria e vivência. Paulo disse a Timóteo: o que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. 2 Timóteo 2:2. Essa cadeia de ensino e exemplo lança raízes profundas, protegendo contra a superficialidade espiritual. A adoração coletiva também é indispensável. Reunir-se para louvar, orar e celebrar fortalece tanto a conexão com Deus quanto com os irmãos. O salmista declarou: na grande congregação louvarei ao Senhor, cumprirei os meus votos diante dos que o temem. Salmos 22:25.
A adoração em comunidade não é uma obrigação religiosa, mas uma expressão viva de gratidão e unidade. Quando Deus é prioridade, a transformação da vida se torna visível e inevitavelmente compartilhada. Jesus afirmou: "Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte." Mateus 5:14. O testemunho brota naturalmente de uma vida que anda em comunhão com o Pai, não como estratégia, mas como reflexo de quem Ele é. O testemunho pessoal tem poder. Contar como Deus transformou sua vida, mesmo em meio às dificuldades, inspira outros a buscar a mesma esperança. Paulo, em várias ocasiões, compartilhou sua experiência com Cristo, Atos 22:1-21, revelando não apenas uma mudança de comportamento, mas uma nova identidade. O serviço também testemunha o reino. Jesus disse: "Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus." Mateus 5:16. O servir cristão não busca reconhecimento, mas revela, por meio de atitudes concretas, o amor de Deus. Complementando o testemunho está o anúncio da palavra. Paulo exortou Timóteo: "Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda a paciência e doutrina." 2 Timóteo 4:1-2. Proclamar o Evangelho não é tarefa exclusiva de líderes religiosos, mas missão de todos os discípulos. Colocar Deus em primeiro lugar não elimina os problemas, mas muda radicalmente como lidamos com eles. É aceitar que, mesmo nas adversidades, há um propósito superior, e que, ao buscar primeiro o reino de Deus, as demais necessidades serão supridas segundo sua vontade. Mateus 6:33. Essa escolha, no entanto, não é pontual, mas contínua. É uma decisão renovada diariamente. Como Paulo escreveu: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Romanos 12:2. Cada novo dia oferece a chance de realinhar pensamentos, intenções e passos à vontade divina. É verdade que a jornada com Deus pode ser desafiadora, mas é possível. A graça nos capacita, o Espírito Santo nos guia, e a comunidade nos apoia. Quando Deus ocupa o centro da vida, tudo ao redor encontra equilíbrio. Relacionamentos são restaurados, propósitos revelados, e até as lutas se tornam oportunidades de amadurecimento. No final, a promessa de Cristo permanece viva: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo." Apocalipse 3:20. Jesus não impõe sua presença, mas espera um convite sincero. O momento da decisão é agora: abrir ou não a porta do coração e permitir que Ele assuma o trono que lhe pertence. Escolher Deus não significa perder algo, mas sim ganhar tudo. É encontrar paz em meio ao caos, direção em meio à confusão e esperança em meio à dor. É viver com propósito, e não ao acaso. Uma vida entregue a Deus deixa de ser comum e passa a ser extraordinária, porque é conduzida pelas mãos do Criador. Assim, o convite permanece: volte ao centro da vontade de Deus. Permita que sua luz ilumine seus caminhos, que seu amor cure suas feridas, e que sua vontade dê sentido à sua existência. A jornada não será perfeita, mas será plena. Com Deus no centro, tudo se transforma, de dentro para fora. Se você ficou até aqui, escreva nos comentários: Deus em primeiro lugar. Quero ver quem realmente está comprometido com a mudança pessoal. Eu deixarei um coração no seu comentário como agradecimento. Até o próximo vídeo e que Deus o abençoe.